I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de História. E hoje episódio muito especial, pois eu vou falar com você sobre a história de um dos meus autores favoritos e que é provavelmente, se não o maior, um dos maiores autores de fantasia da nossa história. Vou falar com vocês sobre o Tolkien, o homem por trás do Hobbit, Senhor dos Anéis e outras muitas obras. Mas antes de começar, eu deixo aqui meu agradecimento à querida Tata por financiar o podcast. Lembrando que você pode fazer o mesmo pelo Apoia-se, o link está lá no nosso Instagram. Mas sem mais delongas, vamos entrar nessa jornada atrás do O Um Anel. A nossa história começa em 1891, quando a jovem Mabel Suffield partiu de sua casa em Birmingham, na Inglaterra, para morar na África do Sul com seu noivo, o Arthur Tolkien. Após um ano morando na então colônia, com muito desgosto de passagem, a Mabel não gostava da região, o casal foi abençoado com um filho, que recebeu o nome em homenagem ao bisavô de Arthur, John. Nascia então em 1892 John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien. Em 1894, o casal teve seu segundo filho, Hilary Arthur Reuel. Apesar de saudável, o Tolkien foi duramente afetado pelo calor e pelo tempo seco no interior da África do Sul. Pensando nisso, no ano seguinte, Mabel e seus dois meninos partiram para a Inglaterra. Uma viagem para visitar a família e até mesmo fugir um pouco do clima tão seco e desértico da África do Sul. Apenas os três foram, já que Arthur tinha que ficar na África do Sul cuidando dos negócios da família. Mabel e seus meninos foram prolongando a estadia, aproveitando a vida na Inglaterra, quando foram surpreendidos com a notícia. Em novembro de 1895, Arthur contraiu uma febre reumática e estava bem doente. Enquanto sua esposa organizava a viagem para o retorno da casa, o pior aconteceu. Em 15 de fevereiro de 1896, após 3 meses doente e após uma grave hemorragia, Arthur Tolkien veio a falecer. A viagem da família para a Inglaterra para visitar os parentes se tornou uma mudança definitiva para Birmingham, ou para ser mais exato, para Sarahole, uma pequena vila, um vilarejo ali perto da cidade. Durante a sua infância, o Tolkien foi educado pela sua mãe, que percebeu que seu filho já tinha um grande apreço, uma grande admiração, um grande amor pelas línguas. Na infância, ele já tinha estudado francês, que detestou, e o latim, que foi uma língua que conquistou o coração do menino. Além disso, ele era um ótimo desenhista, amava ler livros de literatura, enquanto, obviamente, escrevia suas próprias pequenas histórias. Durante a sua infância foi quando também a sua mãe se converteu para o catolicismo. A Inglaterra é um país tradicionalmente protestante, anglicano principalmente, e a conversão não foi muito bem vista. A família do Tolkien era protestante. O pai de Mabel, John, era unitário, e seu cunhado, por exemplo, Walter, era anglicano. Diga de passagem que esse cunhado fornecia um auxílio financeiro a Mabel, que dependia exclusivamente das economias do falecido marido para sobreviver. Mas, quando ela se converte ao catolicismo e passa a frequentar a igreja de Santana, esse auxílio foi cancelado. Em 1900, aos 8, 9 anos, o Tolkien foi aprovado na prestigiosa King's Edward School, a escola do rei Edward, King's Edward. Uma escola extremamente prestigiada, mas havia um problema. Ela ficava a 6 quilômetros de sua casa e, por conta da questão da situação financeira, era muito difícil da mãe pagar passagem de ônibus ou de trem, do bonde no caso, obrigando o filho a andar vários e vários quilômetros. Isso não poderia ocorrer,
forçando a família a se mudar para o centro da cidade e ficar mais próximo da escola. Em 1904, os três ficaram gravemente doentes. Os filhos com sarampo e a Mabel internada com diabetes. Hoje em dia, a diabetes é uma doença, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, que são mais facilmente controladas, mais facilmente lidadas. Mas na época, início do século XX, não havia um tratamento. A Mabel sobreviveu, mas ficou claro que ela precisaria de cuidado o resto da vida. Um padre, amigo da família, convenceu Mabel e seus dois filhos a se mudar para Rednall, um pequeno vilarejo onde poderiam ficar no campo e se curar tranquilamente, ter momentos tranquilos para que sua saúde melhorasse. Os filhos melhoraram e retornaram a Birmingham, onde continuaram estudando. Contudo, em 14 de novembro de 1904, a Mabel infelizmente veio a falecer. Ainda na adolescência, na infância, no fim da infância, os meninos se tornaram órfãos. Houve muita disputa para saber quem criaria os meninos. Havia até mesmo a questão religiosa, pelo desejo de reconverter os meninos ao protestantismo, mas foi definido que eles iriam morar com a tia Beatrice Suffield, uma tia meio distante, sem muita religião, mas que apesar de ter acolhido os meninos, não mantinha uma boa relação com eles. Era seca, ela era muito impessoal, de forma que os meninos preferiam passar mais tempo no oratório com o padre que ajudou anteriormente do que na própria casa. E por assim, anos se passaram. Durante seu tempo de estudo, Tolkien continuou aprofundando seus estudos sobre o aprendizado das línguas, em especial o latim e o grego. E foi na escola que um professor o inspirou a não apenas estudar as línguas em si, mas suas origens. O que levou o jovem a ter contato com o anglo-saxão, também conhecido como inglês antigo, que teria muita influência na sua vida. Eu tenho que destacar também os quatro amigos, Tolkien, Geoffrey Bash Sims, Christopher Wiseman e Robert Gilson, que criaram uma forte amizade no colégio e, por terem gostos em comum, fundaram o Clube de Chá Sociedade Baroviana. Baroviana era homenagem à loja de chá, de café que eles frequentavam, se reuniam para conversar sobre literatura, suas escritas. O amor de Tolkien e sua habilidade com as línguas era tanta que o estudo o levava a criar não apenas palavras próprias para o anglo-saxão para outras línguas, como seus próprios idiomas. A situação de Tolkien estaria um pouco interessante em 1908, quando o padre fica sabendo que os meninos não gostavam de morar com sua tia e consegue organizar tudo para que eles fossem morar na casa da senhora Faulkner, lá em Birmingham. A casa era da senhora, mas havia outras pessoas que moravam lá. Entre os inquilinos havia a jovem Edith, de apenas 19 anos, um pouco mais velha que o Tolkien, com quem o futuro autor queria uma amizade. A amizade essa se tornou a paixão e o relacionamento. E pelos costumes da época, era necessário a aprovação dos pais da menina e, no caso, do tutor do Tolkien, o nosso querido padre que temos falado, Padre Francis, para que o orçamento fosse aprovado. E isso não aconteceu. Mas isso não impediu o casal que se encontrava de formas clandestinas, sendo que o autor coloca que essa clandestinidade, essa proibição, provavelmente influenciou e tornou o amor deles ainda mais forte. Em 1910, o Tolkien se deparou com a difícil tarefa de estudar para conquistar uma bolsa na prestigiosa Oxford. Ele se distraiu com grupos de debate, com anotações, com seu amor por Edith, e de forma que não conseguiu a bolsa total, apenas a bolsa parcial. Felizmente, Padre Francis e a King Edward School conseguiram organizar seus fundos e pagaram a anuidade do menino. Tolkien iria para Oxford. Apesar de ter se matriculado para estudar literatura germânica, os seus olhos se voltaram
para a filologia, o estudo das origens das palavras, o estudo das línguas mais aprofundada, ensinadas pelo professor Joe Wright. Tolkien, apaixonado pelas línguas, esperou a sua maioridade para pedir Edith em casamento. Contudo, ao enviar a carta para sua amada, recebeu a notícia que ela já estava noiva de outro. Tolkien, contudo, não desistiu. Ele enviou outra carta declarando seu amor e descobriu que a sua amada estava noiva apenas por achar que Tolkien jamais a amaria de verdade. Em janeiro de 1913, apenas após alguns dias de troca de cartas, decidiram se encontrar e que passariam o resto da vida juntos. Os dois ficaram, apesar de segredo, noivos. A vida de Tolkien, assim como de outras milhões de pessoas, foi marcada pela política internacional. Em agosto de 1914, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Tolkien não estava muito entusiasmado para entrar em guerra, pois não queria sair de Oxford, enquanto seus amigos, assim como outros milhões de jovens, foram tomados pelo nacionalismo e se alistaram no exército para combater no que eram vendidos ou no que era dito uma guerra que acabaria rápida. Enquanto estudava, também treinava para o exército, chegando até mesmo a se especializar na digitalização devido ao seu interesse e seu apreço pelas línguas e mensagens. Se casou com Edith e um pouco depois partiu para a Europa continental, onde lutaria nas trincheiras. Seu tempo na Europa em guerra não foi tão longo, mas além de ter lidado com a dura realidade da Primeira Guerra Mundial, os massacres, a destruição, a morte, a violência extrema, ele foi ainda contaminado com a febre trincheira, uma doença muito comum devido às más condições no quais os soldados eram expostos. Ele foi obrigado, portanto, a retornar para a Inglaterra, onde passou o resto da guerra atuando como no exército em sua casa, o que permitiu ele, inclusive, chegar no posto de tenente, mas ficou sabendo que dos seus 3 colegas do clube de chá, 2 haviam morrido em combate, incluindo o seu amigo Christopher Wiseman, que foi homenageado pelo casal que nomeou o seu filho Christopher Tolkien em referência, em amor ao querido amigo do autor. Foi ainda durante esse momento que ele escreveu o livro de Contos Perdidos, que depois iriam compor uma parte do Silmarillion e foi publicado apenas de forma póstuma. E também escreveu uma história de amor, a de Beren Lúthien, que é inspirada no seu relacionamento com Edith. Em 1917, nasceu John Francis Reuel, o primeiro filho do casal, e em 1920 o Tolkien assumiu como professor na Universidade de Leeds. Porém, ele ficou no cargo apenas 5 anos, pois retornou a Oxford após ser aprovado para lecionar anglo-saxão. Foi em Oxford que ele criou o Inkling, um grupo de pessoas com interesse em comum pela fantasia. E dentre seus membros, tenho que destacar aqui um outro grande autor de fantasia, o C.S. Lewis, que foi o autor de Crônicas de Nárnia e um grande, grande amigo de Tolkien. E vale inclusive aqui ressaltar que o Tolkien teve um papel na conversão do Lewis ao catolicismo, um tema muito presente nas obras do autor, já que basicamente o Crônicas de Nárnia foi escrito como uma forma de evangelizar. Não sei se vocês sabem, o Aslan, nas Crônicas de Nárnia, é basicamente Deus. E quando atuava como professor, continuou desenvolvendo seus escritos mitos em língua. E curiosamente, a cansativa tarefa de corrigir provas se deparou com uma prova que foi deixada em branco por um aluno. E por motivos desconhecidos, que nem mesmo ele sabe explicar, ele pegou sua caneta e escreveu: In a hole in the ground there lived a hobbit. Ou, num buraco no chão, ali vivia um hobbit. Agora restava a tarefa final: definir o que era um hobbit e qual seria a história desse. Algumas partes do livro já haviam sido escritas anteriormente. E
Esses escritos todos deram origem ao livro O Hobbit, em 1937, que conta a história do Bilbo Bolseiro ajudando os seus amigos anões e o mago Gandalf a reconquistar a sua casa. E o sucesso do livro foi tão grande, mas tão grande, que a editora por trás do lançamento do livro perguntou se havia mais materiais do tipo. Tolkien rapidamente apresentou para os editores e os revisores o Silmarillion. Porém, esse foi recusado, a editora não tinha muito interesse e queria uma continuação para o Hobbit. Tolkien, portanto, ficou determinado a escrever um novo livro. Questões pessoais e perdas atrasaram a escrita do seu novo livro, mas em 1939 ele definiu que o personagem principal não seria Bino, e sim Frodo. E o livro seria O Senhor dos Anéis. Vai destacar uma pequena relação entre Tolkien e a Alemanha nazista e não uma relação ruim. O Tolkien foi sondado por uma editora alemã que queria publicar O Hobbit lá na Alemanha. Mas era exigido que o Tolkien comprovasse sua ascendência ariana, já que estamos falando da Alemanha nazista, com o racismo alemão. O autor não apenas negou a fornecer isso, como criticou de uma forma bem bonita e poética de passagem esse racismo, demonstrando seu mais respeito a todos os povos que existiam. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Tolkien foi ainda responsável por ministrar alguns cursos rápidos para ser recrutas na área de comunicação, o que também contribuía para atrasar a escrita. Foram necessários 12 anos de escrita, reescrita, decepções, pausas, progressos, para que em 1949 O Senhor dos Anéis fosse finalizado. Das palavras do autor, ele produziu, abre aspas, O Monstro. Um romance imensamente longo, complexo, um tanto amargo e muito aterrorizante. Bastante adequada para crianças, fecha aspas. Esse surge o ponto interessante ressaltar, porque O Hobbit é um livro mais juvenil, é um livro para adolescentes. O Senhor dos Anéis já é uma trilogia mais adulta. E aí vem um outro problema. O livro era grande demais. Estima-se que o livro continha aproximadamente 500 mil palavras. Era um monstro. Tolkien exigia que o livro fosse publicado em volume único. Já a editora queria dividir em 3 ou 4 volumes. Foram necessários anos e anos de discussões, falta de acordo, debates, para que em 1954 o Tolkien aceitasse a divisão e 3.500 cópias do primeiro volume dos Anéis fosse publicado, assim como no menor dos volumes 2 e 3. Após 16 anos, o livro foi oficialmente finalizado, impresso e distribuído. O sucesso foi imediato. A editora teve que correr atrás para publicar, conseguir imprimir novos livros para suprir a demanda. Para você ter uma noção do sucesso do livro, o primeiro pagamento que o Tolkien recebeu pelo Senhor dos Anéis foi maior que seu salário de professor universitário. Aquele pequeno e pobre jovem da Inglaterra que enfrentou a pobreza na África do Sul, enfrentou a pobreza na Inglaterra, nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Tolkien se aposenta e se dedicou a escrever outros livros, incluindo uma revisão e finalização do Silmarillion. Esse, contudo, foi atrasado devido a tarefas do dia a dia, compromissos, que inclusive geravam grande tristeza no autor. Para piorar a situação do Tolkien, em 1963, em novembro de 63, o seu grande amigo C.S. Lewis faleceu. Tolkien e sua esposa se mudaram depois para Bournemouth, para uma casa menor, para fugir da loucura da cidade, das imensas cartas que recebia. Porém, em novembro de 1971, vítima de uma inflamação da vesícula biliar, Edith faleceu, deixando Tolkien mais sozinho. 2 anos depois, em 1973, ele voltou para Bournemouth para visitar 2 amigos em agosto, mas estava tendo uma indisposição e foi levado para o hospital, onde recebeu o diagnóstico de uma úlcera gástrica com hemorragia. A situação já era preocupante e piorou com uma pneumonia. Em 2 de dezembro de 1973, aos 81 anos, morria John Ronald Reuel Tolkien, um dos, se não o maior escritor de fantasia que a humanidade presenciou.
Estima-se que O Senhor dos Anéis vendeu 150 milhões de unidades. E digo ainda que das 3 línguas criadas pelo Tolkien, Quenya, Sindarin e Khuzdur, as dos primeiros dos elfos e a terceira dos anões, são possíveis ser aprendidas, escritas e usadas como idioma comum, apesar do Khuzdur não ter sido completada pelo autor. Suas obras, Senhor dos Anéis, os 3 volumes e O Hobbit foram ainda transformadas em filmes pelo grande diretor Peter Jackson, sendo inclusive que o filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o volume final da trilogia, foi nomeado para 11 categorias do Oscar, ganhando todos os 11 prêmios, um feito apenas 2 filmes tinham realizado em toda a história. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei entrou para a história ao lado de Titanic e de Ben-Hur na lista de filmes mais premiados da história do cinema. E só uma curiosidade para finalizar esse nosso episódio, o ano de 1973 traz um acaso destino. Faz uma referência à obra de Tolkien, que contava com 3 anéis para os 6 élficos sob o céu, 7 para os senhores anões em seus salões de pedra, 9 para os homens mortais condenados a morrer, 1 para o Senhor das Trevas e seu Turno Negro, na terra de Mordor, onde as sombras jazem. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Eu agradeço a todo mundo que escutou para estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok para estarem sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Por meio e nosso Instagram, você consegue ainda acesso ao Apoia-se para você que tem interesse e condições financiar nosso episódio com valor único ou valor mensal, que ajuda a manter o programa existindo. Mas você também pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha que possa gostar de entender um pouco mais sobre Tolkien e da história como um todo. Mas, no mais, espero ter gostado, espero que tenha achado interessante, espero que tenha ficado com vontade de ler ou pelo menos assistir às obras do Tolkien e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!